A República Velha, também conhecida como a Primeira República, é a primeira fase da República Brasileira e estendeu-se de 1889 a 1930. Esse período ficou profundamente marcado na história brasileira por ter sido quando as grandes oligarquias controlavam a política do Brasil por meio de esquemas de troca de favores. Esse controle enfraqueceu-se na década de 1920, motivando grandes movimentos de contestação. O resultado do enfraquecimento do sistema oligárquico levou à Revolução de 1930, que resultou na súbita de Getúlio Vargas. Proclamação da República. A Primeira República iniciou-se com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Esse acontecimento foi resultado do enfraquecimento da monarquia brasileira, sobretudo entre os militares, grupos insatisfeitos desde o final da Guerra do Paraguai. O movimento republicano no Brasil ganhou força a partir da década de 1870. Uma série de fatores contribuíram para que a monarquia fosse derrubada no Brasil economicamente. O país não ia bem. Havia insatisfação com o fato do trono ser herdado pela princesa Isabel e seu marido. Os militares sentiram-se desvalorizados e os grandes proprietários da terra sentiam-se traídos pela abolição da escravatura. E a relação com a igreja estava abalada. Esse contexto fez com que o exército mobilizasse uma conspiração envolvendo personalidades da sociedade civil. Presidentes da República Velha. Ao longo da Primeira República, o Brasil foi governado por 13 presidentes. O sistema de escolha presidencial no Brasil era baseado na eleição direta, e os critérios de quem poderia votar foram determinados pela Constituição de 1891. Entretanto, o modo eleitoral da Primeira República foi marcado pela fraude, e as eleições tenderam a ser uma disputa de cartas marcadas. As duas exceções presidencialistas não eleitas de forma direta foram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O primeiro governou o Brasil como presidente provisório, nomeado em 1889, e no começo de 1891, atual eleito de maneira indireta, ele renunciou ao cargo, e seu vice, Floriano Peixoto, assumiu. A posse de Floriano aconteceu de maneira ilegal, já que a Constituição de 1891 previa uma nova eleição para a escolha. As características. A Primeira República teve como fato o poder e a influência das oligarcas na política do país. Essas oligarcas eram grupos ligados à elite econômica do país e, em geral, formados por grandes proprietários de terra. O poder da economia dava-lhes poder intimatório sobre a população e garantia-lhes o domínio da política brasileira. As práticas das oligarcas em nosso país durante a Primeira República resultaram em mandonismo, coronelismo e clientelismo. O mandonismo faz menção ao poder de controle que um grupo tinha sobre a população empobrecida, usando de sua influência para forçar as pessoas a agirem como o interesse dele ditava. O coronelismo refere-se ao poder que o coronel, o grande proprietário, tinha sobre a localidade na qual residia, garantindo os interesses da oligarca, pois pela intimidação que esse sistema político fraudava as eleições, o que podia ocorrer por meio do voto de cabresto, da compra de votos ou da manipulação dos votos. Por fim, o clientelismo é relacionado com o sistema de troca de favores que existia entre dois atores politicamente desiguais. Assim sendo, quando um coronel oferecia um emprego público a alguém em troca do voto em determinado candidato, a manutenção dessa pessoa naquele cargo dependia desse ato e da vitória do candidato que o coronel defendia. Na política dos governadores, podemos ver que, além das 3 características destacadas no slide anterior, existem também 2 grandes acordos entre as oligarquias que controlavam a política do Brasil. A política dos governadores era o primeiro deles e fazia menção ao sistema instituído pelo presidente Campos Salles durante seu governo. Essa prática era basicamente uma aliança existente entre os poderes executivo e legislativo no Brasil. O governo federal, ele apoiava a oligarquia mais forte de cada estado brasileiro, e isso acontecia para enfraquecer as disputas locais, que no caso de alguns estados, como o Rio Grande do Sul, eram bem violentas. E esse apoio não seria dado de graça, logicamente. O governo ele esperava que cada oligarquia se mobilizasse e elegesse seus candidatos. E com isso podemos ver que a política dos governadores tinha como principal poder o coronel. Por quê? Como mencionado, era ele quem fazia a intimidação dos eleitores e a compra dos votos. E quando isso não fosse suficiente, ele manipulava as atas eleitorais
que eram realizadas sem o menor pudor. A política do café com leite, ou também conhecida como República Oligárquica, trata da aliança existente entre as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo para que um revezamento fosse realizado entre elas, tendo-se em vista a eleição dos presidentes brasileiros. Essa aliança reunia as duas maiores oligarquias do mundo, ou seja, era uma alternância de poder entre as duas. É importante considerarmos que o pacto entre Minas Gerais e São Paulo não se estendeu durante toda a Primeira República. Além disso, outras oligarquias tinham grande poder político e conseguiram eleger outros presidentes durante o período, e depois de 32 anos de duração, a aliança entre as duas foi rompida. Revoltas e movimentos sociais. A Primeira República foi uma fase de nossa história rica em revoltas e mobilização social, demonstrações claras da insatisfação do povo com o sistema político e com a desigualdade que existia no Brasil. Foi um período em que a luta dos movimentos sociais começou a mobilizar-se. No entanto, a mobilização popular não era bem vista pelos governantes brasileiros, pois não havia interesse deles em atender os direitos do povo, mas sim em atender a elite que governava o país e de qual eles faziam parte. Em outros casos, as revoltas podiam ser motivadas pela disputa de interesses que havia no país entre os membros da elite. Revolução de 1930. O sistema oligárquico entrou em decadência na década de 1920. Um sintoma claro disso foi o surgimento de um movimento de contestação no interior do exército brasileiro contra o seu funcionamento. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo e organizou revoltas em diferentes partes do sul do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em 1930, o presidente Washington Luiz deveria apoiar um candidato de Minas Gerais conforme estabelecia a política do café com leite, mas decidiu lançar outro paulista e anunciou a candidatura de Júlio Prestes. Minas Gerais rompeu com São Paulo, aliou-se com o Rio Grande do Sul e lançou Getúlio Vargas. Júlio Prestes venceu a eleição, porém não assumiu a presidência porque membros da chapa de Vargas iniciaram um levante armado contra o presidente, que ficou conhecido como Revolução de 1930. Logo depois, Washington Luiz foi destituído da presidência e Júlio Prestes, proibido de assumi-la, em novembro foi convidado para ser presidente do Brasil em caráter provisório, e assim foi iniciada a Era Vargas.